Oi, tudo bem com você? Espero que sim. Eu sou Gisele Alexandre. E eu sou Bia Monteiro e você está ouvindo o Manda Notícias. Um podcast que leva informação de qualidade e promove a cultura periférica na Zona Sul de São Paulo. E esse é o Manda Notícias. Bia, o que seria de nós sem o Miller? Nada. Absolutamente nada. Não existiria podcast. Então, por isso, hoje a gente vai falar com os caras por trás das câmeras. Os olhos que dão vida à arte que a gente vê nas telas. A riqueza dos detalhes que o audiovisual e a fotografia nos proporciona são únicos. Nos dá a visão da realidade que às vezes a gente não consegue ver. Então, né, Bia? A gente tem várias maneiras de expressar a arte, né? E o audiovisual é uma ferramenta super importante, principalmente pra gente que é da área da comunicação. Sim. Sem o Miller, como a gente falou aqui no começo, não seríamos nada. O Miller, ele cuida da parte do áudio do Manda Notícias desde o início e agora ele cuida das câmeras. E pra falar de câmera, a gente trouxe duas figuras importantes aqui da nossa quebrada da Zona Sul. Bem-vindos, convidados! Bem-vindos! Obrigado! Estamos aqui com a Babu, com a Bruna, uma puta fotógrafa, e com o Michael Mota, uma celebridade já aqui da Sul de São Paulo, diria eu. E vamos conhecer mais essas personalidades da nossa quebrada? Vamos deixar eles se apresentarem, né? Isso. Vamos lá, gente. Quem quer começar? A gente quer saber como vocês chegam no território, né? E conta um pouco da história pessoal de vocês. Vai lá, Tá Michael. bom. Primeiro eu queria agradecer aqui o convite, falar que é uma honra de estar recebendo o podcast Mandando Notícia aqui no estúdio da Dois Neguinhos. Vou contar um pouquinho do estúdio mais pra frente, mas é uma honra ter um projeto desse sendo feito aqui na quebrada, pra quebrada, sabe? Tô bem feliz com o trabalho de vocês, com essa nossa conexão, né, de estar fazendo também junto. E é isso, eu sou Michael Mota. Eu tenho 33 anos, sou pai da Maria Laura, sou fotógrafo, videomaker, repórter cinematográfico, editor, diretor, jornalista. Mediador de mesa. Mediador de mesa. É tudo, né? Ontem, né, Gi? Que a gente tava ontem. Multiartista. Participamos de uma mesa junto ontem, que foi muito legal. Descobrimos que ele já teve banda, tava tocando violão aqui nos bastidores. Músico eu não sou só um entusiasta da música. Inclusive, trabalho com a música também na parte de produção executiva, na parte de articulação ali dos músicos, levar a galera pro estúdio, conectar a galera. E também tem uma rádio online, a Rádio Mixtura. Tem uma agência de eventos, que é o Choque, onde a gente produz Sarau Verso Inversos, o Samba do Monte. E também a gente vende shows, já vendemos shows Zafka Brasil, O do Forró, Bia do Chum, entre tantos outros artistas que já passaram pelo Choque. E hoje trabalho aqui também à frente da Dois Neguinhos, que é uma produtora de vídeo, onde a gente também faz transmissão ao vivo. Enfim, é um pouquinho do meu lado profissional. E é isso, sou esse cara que tá aberto a fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, sabe? Vamos. E é isso, né? A gente tava falando aqui por trás das câmeras, mas a gente também tem o Michael Mota à frente das câmeras, em muitos momentos. E eu também tô muito feliz com essa parceria. Eu acho que foi fundamental. Desde antes da gente conquistar o Fomento, eu e o Miller já conversávamos sobre a possibilidade da gente ter um podcast de mesa, né? Um MesaCast. E sempre pensamos na Dois Neguinhos como a nossa parceira, assim. Então, eu tô muito feliz e eu acho que é isso. Deu match. E tá funcionando muito bem. E agora vamos para a Babu, uma jovem e linda fotógrafa. Conta mais sobre você, Babu. Vou contar um pouquinho sobre mim. Eu queria agradecer também, né? Muito especial estar aqui hoje. Acho que eu não costumo falar muito sobre a minha arte. Isso é engraçado, né? E é muito diferente para mim. Então eu tô um pouco nervosa, eu confesso, mas é muito especial para mim falar sobre ela. E hoje eu me dei conta de quanto tempo fazia que eu não falava sobre. Porque é por conta da correria do dia a dia, né? Eu sou fotógrafa, eu não me mantenho disso, infelizmente. Adoraria. Mas ainda não. Ainda não, exatamente. Eu também escrevo. Eu sou pedagoga, estou me formando em pedagogia. E sou assistente terapêutica. Atualmente eu acompanho crianças com TEA no ambiente escolar. Então, eu
tento... A arte, pra mim, tipo, ela tem um outro tempo, né? Então, eu busco ali na minha brecha, na brecha do tempo do meu dia a dia, né? Pra colocar arte. Eu não vivo dela, mas ela me mantém. Então, é muito importante, assim. Que lindo isso. Eu não vou dar, mas ela me mantém. Adorei, vou tatuar. A arte alimenta, né? Alimenta muito, né, cara? E, bom, gente, é isso. Atualmente eu cuido de um ateliê que fica localizado na Nave Capão, né, no espaço da Nave Capão, que é uma ONG ali no Capão Redondo. Eu cuido desse ateliê junto com a minha parceira de vida, de trabalho, de tudo. Posso fazer um parênteses? Claro. Sobre como a gente teve contato com a Bruna, né? Isso. Com a Babu. A Gabi, a nossa segunda entrevistada no nosso segundo episódio, a Lua, ela chegou aqui com os desenhos, ela apresentou o trabalho dela aqui no nosso podcast. E dentro dos desenhos dela tinha algumas fotografias da Babu. E a gente se encantou. Depois, né, ela vai falar um pouco mais, depois a gente também coloca aqui. Mas a coisa mais linda, a gente se encantou muito. E foi através da Gabi que a gente teve contato com a Babu. Isso aí. E aí eu queria falar um pouco sobre território, porque eu sou dessas. Eu acho que a gente é o que a gente vive na nossa história, na nossa essência. Queria que vocês falassem a importância desse território para a arte de vocês. E também falasse um pouco se isso veio de antes, né? A gente sabe que o pai do Michael é um baita de um videomaker aí no mundão há muitos anos. E aí eu queria que vocês falassem dessas inspirações, se é uma coisa que vem de família, da onde surge essa vontade de criar, né? De fazer arte. E como isso se conecta também com esse território que a gente tem aqui tão artístico, né? Como você disse, né? Meu pai já trabalhava com imagens, como repórter cinematográfico. Quando eu nasci, meu pai já era repórter cinematográfico, então eu já venho desse berço dele estar trabalhando na televisão. E engraçado, porque na minha adolescência não foi uma referência artística de trabalho, era inclusive muito distante, assim. Meu pai trabalhava na TV e na época eu treinava para ser um atleta de futebol. Então, assim, meu foco era futebol, treinava e via o trabalho do meu pai distante, de trabalhar no esporte também, de gravar, tá nos eventos esportivos, mas não era uma referência direta de trabalho, nunca vi o trabalho dele como uma possibilidade para mim. Eu fui entender isso lá na frente, depois que eu já estava dentro do audiovisual, já estudando fotografia, aí eu fui entender, de olhar pro trabalho do meu pai e falar, nossa, olha que riqueza incrível, sabe? Fiquei encantado. E aí eu acho que a música é o primeiro lugar que me leva para esse lugar das artes, sabe? Como você viu, eu tava tocando ali um pouquinho de violão, que eu gosto, sabe? A música me trouxe e me levou mesmo pro audiovisual até. O meu início do audiovisual foi trabalhando com a música. Eu fui produtor da banda Verde Café por 4 anos. Do início da banda, a gente fundou a banda... juntando os músicos ali, trabalhando com fotografia, com vídeo, aprendendo, fazendo, já colocando as coisas no ar, sabe? E aí foi na mesma época que a gente, né, a Dois Neguinhos foi fundada de um coletivo de artistas. Isso lá na Conceição, perto de Jabaquara, a gente fundou uma casa onde a gente fazia eventos e Dois Neguinhos saiu daquele coletivo ali. Eu e o Feijão, os únicos neguinhos ali no meio da galera, a gente falou, pô, a gente tá precisando de um nome, Dois Neguinhos. Putz, a gente curtiu o nome, todo mundo curtiu, falou, vamos aí. E assim, a Dois Neguinhos então nasce a vontade de fazer arte, a vontade de colocar alguma coisa pessoal, assim, vamos fazer alguma coisa junto? Vamos, o quê? Aí uma amiga minha me convidou pra poder mudar a casa dela pra fazer um centro cultural, um centro artístico, onde pudesse levar artistas, pudesse trocar ideia, pudesse mostrar suas artes, seus trabalhos. E aí nasce a Dois Neguinhos ali, e aí eu não parei mais, assim. Nossa, isso que ano? Isso em 2011. Nossa, tem muito muito tempo. 2011, Caraca. mas foi. Eu jurava que era mais recente a Dois Neguinhos. A Dois Neguinhos é antes de eu entrar na TV Globo, por exemplo, dentro da minha trajetória, então... Então você tá retomando um sonho antigo, vamos dizer assim. Exato. Na verdade, assim, eu tô realizando um sonho de fato agora,
tendo um lugar desse aqui, que assim, eu olho isso aqui, eu fico encantado. Até hoje, assim, eu entro aqui e eu falo, nossa, que incrível que a gente criou, porque isso não é uma construção só minha, sabe? É uma construção de muitas pessoas que estão próximas a mim, sabe? E quando você decidiu partir para o audiovisual, como é que foi pro seu pai? Não é só seu pai que é da área, né? Você tem tios também? Eu tenho um tio que trabalhou muito tempo na Record também, na parte de cenografia, contra-regra. E inclusive está em TV ainda hoje, trabalhando nessa parte de cenários, montar ali o cenário. Meu padrinho, que é amigo do meu pai da época da Band, então meu padrinho trabalhou na Band por mais de 30 anos. Hoje, inclusive, meu padrinho tá trabalhando comigo em um projeto que eu tô fazendo. Ai, que demais. Não posso nem falar muito, mas um projeto novo que eu tô fazendo. E aí meu padrinho tem trabalhado comigo fazendo imagem com a Dois Neguinho, em paralelo com uma outra produtora desse projeto. Então, assim, as minhas referências estão muito próximas e eu sou um cara muito privilegiado de acontecer muito isso, de eu esbarrar em referências que eu acho incrível, que eu admiro o trabalho e que a vida me trouxe para perto dessas pessoas, sabe? Desde o próprio Cafu no futebol, que é um amigo da família, inclusive eu morei na casa dele quando jogava, até o Zafka Brasil, que eu escutava andando de skate, molecão, e hoje trabalha aqui, sabe? Com a produtora, trabalha comigo de eu dirigir clipe deles, pensar o trabalho deles, enfim. Meninos, vocês vão vir aqui no podcast. Olha, eu já prometi isso tantas vezes, mas, Gaspar, eu juro que eu vou marcar com você em breve. É muito legal isso, né? Foi meio que natural, né? Eu acho que... E é legal você dizer que você não foi a sua primeira opção. Uhum. Porque você teve um olhar mais amplo da coisa e falou, isso aqui pode ser muito legal pra minha vida. E aí a vida foi te levando pra esse lugar. Acho isso uma experiência muito legal. A gente vai voltar a falar desses outros rolês aí que você fez pela vida. Mas acho que é legal a Babu agora falar como é que ela chega nesse olhar tão mágico assim. Porque, fotografia é demais. Eu já tentei, gente, mas eu não tenho esse olhar. E precisa ter esse olhar, né? A gente precisa Sim. ter esse filtro, assim. E é massa isso do audiovisual e da fotografia, que vocês passam esse olhar pra gente e traz tamanho impacto que, né? Só a fotografia e o audiovisual no geral, os vídeos, fotografia, trazem essa sensação. Então a gente queria saber também como você se inspira no território pra trazer essa sensação pra gente. Então, eu precisei sair do meu território, que é o Capão Redondo, né? Eu nasci e fui criada no Capão Redondo, pra depois voltar pra ele e falar assim, caramba, esse aqui é o meu lugar, né? Tipo, aconteceram algumas questões pessoais ali no final da minha adolescência, e aí eu saí do Capão, e aí teve um dia que eu fui visitar a casa em que eu morei, porque minha avó ainda morava lá, que eu cresci e tal. E aí eu dou de cara com a Vila do Sapo ali embaixo no metrô Capão, e eu sempre tinha que subir a Vila do Sapo para chegar até minha casa. E aí eu me perguntei assim, mas o que eu tô fazendo do outro lado de São Paulo, que não é o meu território, que não é o que eu quero presenciar, o que eu quero viver, o que eu quero mostrar. E nesse outro lado, eu já estava começando a me interessar pela fotografia, mas ali não tinha nada do que eu queria mostrar. Uhum. E eu cheguei esse dia e eu tirei uma foto, assim, acho que foi daí que começou, foi a primeira foto que eu falei assim, não, eu quero mostrar isso aqui para as pessoas e eu quero mostrar além do que a TV mostra sobre a favela, né? Além do que tem. A favela, ela não tem só violência, a favela, ela não tem só pobreza, a periferia não é só aquilo que está na TV. E o que mais a gente tem, né? E a gente tem uma infinidade de coisas, e não romantizando, não é sobre isso, mas é mostrar esse outro lado mesmo. Uhum. O que além do que as pessoas, de como as pessoas nos veem, tem ali dentro, né? E tem muita coisa, tem pessoas incríveis, tem histórias incríveis, tem uma infinidade de possibilidades, né? E é o que eu busco, assim, na minha fotografia, mostrar um outro lado sobre o meu território. Não só o que é mostrado a maior parte do tempo.
E é muito legal pensar nisso, né? Porque eu, né, no meu lugar de jornalista há tantos anos, né, principalmente no impresso, na escrita, eu preciso ter esse olhar para colocar no texto aquela informação, né? E desconstruir esses estereótipos e tal. A fotografia é capaz de fazer isso só com um clique. Meu, isso é muito mágico, né? É o poder dessa expressão visual, assim, né? Porque eu acho fundamental a gente ter o conjunto texto e foto para compor uma história, uma narrativa. Mas é possível fazer isso só com fotos. E fica incrível também. Então, acho isso muito foda. Acho que vocês são muito fodas. Eu queria comentar também, você tinha dito, né, sobre esse olhar da periferia. Desde que eu decidi fazer... Eu sempre consumi, né, muito conteúdo jornalístico, até mesmo antes de começar, porque sempre foi um interesse pessoal. E era isso. Meu território era retratado dessa forma, com tragédia, como a gente, né, sabe que acontece nas grandes mídias. E é muito... Mídias tradicionais. Mídias tradicionais, exatamente. Obrigada, gente. Exatamente, as mídias tradicionais. E me tocou muito essas fotografias e também as reportagens, né, que o Maicon traz, porque traz essa outra visão, traz esse outro lado. E é lindo de ver, sabe? Porque a gente presencia isso. Eu presencio isso desde que eu nasci, sabe? Estando aqui, esse lado legal de tá nesse território tão acolhedor pra gente, sabe? Onde a gente se sente em casa. E é isso, as fotografias e os vídeos mostram, tipo, como é estar aqui e estar em casa, sabe? E é massa crescer e ter vocês como referência também, né? É isso, mostrar esse outro lado, né? Resumindo. E agora o Michael pode falar um pouco, porque ele já esteve numa imprensa tradicional. Eu ia fazer esse gancho, né, Michael? Tipo, como se você tinha essa visão mesmo que eu falei, né, antes, de mostrar só tragédia, só esse lado da favela e tudo mais, da periferia. E como que, se você sentiu que você teve um impacto social dentro dessa mídia tradicional. E conta um pouquinho da sua história. Quanto tempo você ficou lá? Em que momento você teve esse estalo? Falou, Exato. posso fazer isso estando na minha quebrada, sei lá. Quando eu estava estudando produção audiovisual, nesse processo de estudar fotografia, já começar a trabalhar com a banda Caveira de Café, K2 Neguinho, eu entrei na TV Globo. E eu entrei como assistente. E eu já fotografava, então como assistente eu tive uma oportunidade incrível, né, de trabalhar com muitos jornalistas incríveis, uma equipe técnica incrível, sabe, de aprender com muitos profissionais. E eu queria só fazer um parênteses, estava falando, né, da fotografia e do audiovisual. Para mim é um privilégio trabalhar com a fotografia e juntamente com o audiovisual, porque eu entendo que é um documento da minha própria vida, do meu olhar sendo mostrado para as minhas gerações, e assim, para nossa existência mesmo, sabe? Teve muitos lugares que eu fui, que eu fotografei, que é isso, olhar depois e entender que aquilo ali foi eu que fiz, de estar ali, é o meu olhar. Para mim é um privilégio, como eu disse, mas também uma responsabilidade. E aí acho que vem um pouco esse lugar de ser periférico, né? Nossa, claro, se incomodar com as notícias que saem, porque a gente que é da periferia sabe que não tem só violência, só a criminalidade, só as tretas, sabe? Então, acho que sim, tem esse lugar de querer mostrar nossas potências. E estando na Globo, eu também ainda senti a barreira de poder mostrar as potências, sabe? De poder mostrar as pessoas pelo nosso olhar como periférico mesmo. Como um cara negro que sou, sabe? Dentro ali da TV, dentro do meu olhar também, atrás das câmeras, sabe? Acho que quando você fala que... E ontem você comentou isso. O jornalismo, ele até tenta ser apartidário ali. Mas a gente traz a nossa história, né? A gente traz um pouco dessa vivência, né? Então, eu sei que, e todos nós sabemos, que na mídia tradicional, na mídia hegemônica, não tem esse lugar de periféricos negros, sabe? Então, eu entendo a responsabilidade que era também ocupar esse espaço dentro do Profissão Repórter, principalmente, onde eu fiquei por 5 anos como repórter cinematográfico, sabe? Porque quando eu entrei na Globo como auxiliar, e aí depois de 4 anos eu fui promovido para repórter cinematográfico do jornalismo.
Então, eu acabei lidando com o jornalismo de São Paulo, com várias editorias, né? SPTV, Jornal Hoje, Jornal Nacional, enfim. E aí foi depois alocado para o Profissão Repórter, onde eu tive uma passagem da qual eu me orgulho muito, assim, de ter... E é engraçado que é um programa que, pra gente que é do jornalismo periférico, é um que se aproxima um pouco mais da realidade. Então, que legal que você ficou tanto tempo lá. Sabe assim? Porque... E ainda fico mais... Me arrepiei agora. E ainda fico mais feliz porque eu acho que um pouco disso que o Profissão Repórter tem também é graças a você. Porque eu imagino que o Caco... Não sei, né? Assim, eu não conheço. Mas ele dá uma liberdade ali. Sim, né? muito Nos grande. limites que a gente tem de uma mídia hegemônica, de uma imprensa tradicional, você tem ali umas possibilidades. Então, e o Profissão Repórter é isso. É a vivência de um jornalista... No início era um jornalista... como é que fala? Início de carreira e tal. Depois não foi muito bem isso, né? E já há muito tempo não é. Tem pessoas então. que têm uma Mas carreira no começo, gigante já. a ideia tá era ali, essa, sabe? né? No começo, Sim, lá sim. no começo, quando a gente acompanhou, Sim, era sim. muito legal. Porra, legal, né? É legal. Você vai mostrar a vida de um repórter iniciante. Então, Sim. olha que da hora. Você pegou esse começo? Eu fiquei no Profissão Repórter por... Assim, o tempo que eu tava na Globo, eu fiquei 9 anos na Globo, 8 anos eu participei do Profissão Repórter, porque eu, como auxiliar, como assistente, eu já trabalhei no Profissão Repórter viajando. Então, eu levava minha câmera, então, nesse processo de estudar fotografia, eu ficava ali fotografando. E aí eu comecei a entender assim, pô, tem enquadramento ali, a imagem que eu gosto da minha fotografia. E se eu gravar? Pra mim foi um pulo, assim, passar pro vídeo, sabe? Porque eu entendi ali a fotografia parada na minha mão. Eu vou gravar e vou continuar parada aqui. Então eu entendi a fotografia e o vídeo relacionado dessa forma, sabe? E aí eu comecei a gravar com a minha câmera, levava minha câmera, gravava. E aí o Profissão, por ter essa linguagem mais solta, sabe? Bem documental de as coisas acontecendo, tinha coisa que eu pegava com a minha câmera. Tava gravando ali nas reportagens, auxiliando ali, atento, né? Então eles começaram a usar as minhas imagens no programa também. E aí eu comecei a olhar e falar, nossa, alguma qualidade tem. A Globo tá usando as imagens que eu faço. Eu comecei a cada vez mais estudar mais, sabe? Ficar mais entusiasmado, porque, pô, eu tava vendo minhas imagens passando Na TV, o Brasil inteiro, pro mundo todo ali, sabe? Me encantei, sabe? Com chegar nos telespectadores, como falei, a partir do nosso olhar, sabe? Isso foi algo que me encantou na fotografia, no audiovisual, sabe? Eu acho fundamental a gente ter pessoas com esse olhar, né, de jornalismo periférico, preto, favelado, dentro dessas grandes redações. Quantos tem de? Pouquíssimos. Pouquíssimos. E muitos deles são do nosso convívio, da nossa bolha ali, sabe? Que às vezes conseguem romper esse espaço e chegar na mídia tradicional. Eu tive a experiência de trabalhar num jornal da Band, com um quadro que a gente fazia, que era o Giro pela Quebrada, que durou super pouco. Eu achava fundamental a gente ter aquele espaço lá. Mas teve momentos de que a própria organização desse rolê estava em dúvida se valia a pena ou não. E aí tinha, claro, eu imagino que tinham questões financeiras e tal, mas teve até gente me falar, mas a gente tá na Band, a gente tá se vendendo. Não, cara. A gente tá ocupando um espaço que é nosso. A gente tá entrando no vídeo e falando com a mãe, com a nossa mãe, com a nossa avó, com os nossos, entendeu? E tendo as nossas reflexões, né? Exatamente. Porque, assim, é um olhar da sociedade a partir... A gente só da vai onde a conseguir, gente vem, né? Porque eu acho que é isso, a gente só vai conseguir... Eu acho que a gente já tem feito muito isso, assim, e eu, nesse rolê de jornalismo periférico, percebo isso, porque muito jornalista da mídia tradicional vem atrás de mim, me segue, acompanha o meu trampo. Então, eu sei que, de alguma maneira, a gente influenciou ele ao longo desse tempo, né? De que a gente tá fazendo esse trabalho. Mas quando a gente tá lá, é outro rolê. É outra coisa. É isso. É você mostrar, e aí de forma até sem muita intenção, que você consegue ter um olhar diferente para um mesmo tema que um jornalista que tá tem uma outra vivência olha. Então, acho que é essencial a gente ocupar esses espaços, assim. Quero muito, gente. Me chama aí, Globo, pra ter um programa. Pra gente Globo conseguir... chama magia. Pra gente conseguir ter mais
mais Sim. pretos, periféricos, favelados dentro das grandes redações. A diversidade nas redações é um tema muito importante que a gente precisa colocar em pauta. E acho muito importante a gente ter eventos, como a gente teve com os nossos, com a comunicação periférica que faz esse trampo no dia a dia, mas é essencial a gente colocar também nesse rolê os jornalistas da imprensa tradicional. Sim. Então, sempre que eu faço evento, eu penso, porra, podia vir um cara de uma TV, né? Ou de um grande portal de notícias. Pra ele entender qual é o nosso rolê. Porque também é isso, a gente não tá contra ninguém. A gente quer que todo mundo tenha a possibilidade de entender o que a gente faz, sabe? Então, fico muito... Assim, quando eu não me lembro como é que eu te conheci, mas enfim... Quando eu fiquei sabendo desse rolê que você tava lá, e aí você saiu, e aí você tava começando a fazer um trampo mais que você já fazia, né? Acho que foi pelo Dico mesmo que eu te conheci. Mas no território eu falei, mano, que massa. A gente fez um trabalho, assim, indiretamente, a gente trabalhou junto pela Rádio Mixtura, num projeto que a gente fez parceria com o Mandando Notícia, sim. e a gente nem se conhecia ainda. E é muito legal que eu falava, gente... eu preciso falar com esse cara, né? Porque... E a gente nunca trocou essa ideia, né? Mas é muito... Verdade. Porque acho que foi natural, assim, sabe? Quando a gente se conheceu, parece que a gente se conhecia há muito tempo, o dia. Também não sei te falar quando foi. Mano, o negócio é sobrenatural. essa parada. Outras vidas, É, outras vidas. E você, Babu? Você já chegou nessa experimentação de tipo, mano, aquela fotografia poderia virar um vídeo incrível. Você teve essa... Então, eu tive. Inclusive, admiro e gosto muito. Eu tenho pequenos vídeos, acho que eu nunca mostrei. Olha, a olha aí a oportunidade oportunidade. está aqui. Miller, vamos fazer um insert que ele ama, né? Vai liberar aí pro insert, Bruna? São pequenos mesmo, juro. Mas é algo que eu admiro muito, né? A fotografia, ela já tem uma coisa... Um olhar eternizado ali sobre uma ação, né? E o vídeo, ele é muito mais do que isso também. Ele também eterniza ali aquele momento, mas é de uma maneira diferente, mais detalhada, né? Sim. Então é muito, muito maneiro. Você quer se aprofundar? Olha aqui, tem um cara aqui que pode te ajudar nesse aprofundamento. Já dirigiu algum curta-metragem, Bruna? E eles também não Posso se pensar. conhecem, como voltando, né, a falar uma coisa que a gente falou acho que no primeiro ou segundo No primeiro episódio? ou segundo episódio, mas nossa ideia é essa, trazer dois artistas, né, duas potências que não se conhecem aqui do território e ter essa conexão. E é isso, né? Então a gente tem pessoas da mesma área de atuação, assim, de diferentes gerações, com diferentes vivências, que podem se conhecer e fazer trampos. E acho que esse é o lance também, sabe, do Mandando Notícias. A gente conectar pessoas para que a gente amplie cada vez mais essa atuação, essa parceria. Porque a gente tá junto, sabe? A gente precisa entender que a gente tá junto. A gente não é uma competição. Nunca será, ou não tem que ser. Sim. Então a gente tem que estar nesse mesmo rolê, batalhando juntos aí. É legal porque também nos outros episódios eles não se conheciam. A gente criou uma sinergia muito legal. Uma energia, assim, muito bacana de conexão com os entrevistados, tanto a gente quanto os dois. Então a ideia é exatamente essa. Já fica aqui o convite pra Bruna pra fazer um trabalho pela Dois Neguinhos. Eu tô sentindo essa sinergia, essa energia aqui. Tô absorvendo, hein? Podemos trocar ideia depois, hein? Vamos. É isso mesmo que a gente quer fazer, essa rede. Vamos falar do presente? Fala do presente, pode ir. Hoje, acho que a Bruna falou um pouco do que ela tem feito, mas eu queria que vocês contassem um trampo, assim, que vocês gostariam de explicar um pouco melhor, né, do que vocês estão fazendo nesse momento, assim, pra gente divulgar, pra gente falar mais sobre isso, porque vocês fazem várias coisas, né? Mas aí vamos contar hoje, assim, o que tem sido o elemento fundamental na trajetória de vocês, assim. Eu queria também perguntar, fazer junto com a Gi, um trampo que vocês... O melhor trampo que vocês fizeram, vocês se inspiram, sabe? Tipo, o favorito. Que tocou num ponto sensível. Tá. Vai, Babu. O primeiro trampo, né? Já esqueci qual era a questão. O que você tem feito hoje, que você quer falar, se aprofundar um pouco mais pra gente conhecer. Tá. E o seu trampo favorito? Tá bom. Atualmente eu tenho cuidado de um ateliê no Capão, né? Como eu falei no início do episódio. E a gente está começando a movimentar as atividades lá. A ideia do ateliê é que ele seja um espaço aberto
para artistas da periferia, diversos artistas pode não ser da periferia. Eba, mais um espaço pra Com nós. certeza, inclusive, estão todos convidados. Fica aí um convite para quem está assistindo também depois. Mas é um ateliê no Capão. Ele fica no Jardim Maracá, é o ateliê Lua Capão. E a gente tem feito sarau, a gente também inaugurou um cinema aberto. A ideia é que role outros, de tempos em tempos, sarau também. E a ideia principal do ateliê é que ele seja um espaço aberto para diversas linguagens artísticas. Então, se você quer dar uma oficina, você tem o espaço. A gente ajuda com material, se possível, né? Claro, porque o recurso é meio complicado. Mas é isso, a gente queria... A vontade mesmo é acolher todos os artistas periféricos, e que a gente sabe que é muito difícil encontrar esses espaços, né? Para a gente colocar em prática ou alimentar o que a gente produz, o que a gente cria, né? É muito difícil encontrar esses espaços. E, atualmente, o ateliê tem me marcado muito. Eu acho que é um dos principais contatos diretos assim com a cultura que eu olho e falo, tá, eu estou produzindo algo para Quebrada, algo cultural para Quebrada, eu preciso disso e eu estou sentindo essa necessidade no momento. Então o ateliê ele tem sido esse espaço assim de tentar levar a cultura, a mais cultura, né, de tentar abrir a cultura da Quebrada e colocar em prática ali mesmo. E como é que ele funciona? Tem um horário que fica aberto, no fim de semana? Você tem que ligar para agendar? Como é que funciona? Então, o ateliê ele fica dentro da nave, que é uma ONG, e ela funciona de segunda a sexta. Então, ele também funciona de segunda a sexta, das 9 até as 4 da tarde ali. Mas se a disponibilidade for fazer uma oficina só no sábado, a gente pode ir lá abrir o espaço, vai ter o espaço aberto, pode usar o que tiver lá. Então, não tem um horário específico, assim. Depende muito da proposta. Isso, da proposta do artista ali, do educador. Quem quiser colocar em prática lá dentro mesmo. Massa. Legal. E tem o @, do ateliê, né? Eu posso passar depois. Pode passar depois Tá no bom. final a gente tem um momento arrobas. Tranquilo. Você queria perguntar da atuação dela? Sobre a sua escola, né? Você falou que trabalha numa escola hoje. Queria saber um pouquinho desse trabalho. Você falou que trabalha com crianças com TEA, transtorno do espectro autista. E como que é pra você? Conta um pouco dessa experiência pra gente. Acho que para contar um pouco sobre isso, eu vou contar sobre o meu trabalho na nave também, que foi o primeiro contato ali com as crianças. Ok. E foi onde eu descobri que uma das minhas paixões é a pedagogia e crianças. E a infância, principalmente, né? As infâncias, porque a gente tem diversas infâncias. Existem muitas infâncias em contextos diferentes. Mas a nave foi a ONG, foi onde eu descobri que eu queria trabalhar com crianças. E eu comecei a fazer a pedagogia. Hoje eu atuo em uma escola acompanhando crianças com TEA. E eu gosto sempre de fazer uma ligação do meu trabalho com as crianças e a fotografia. E isso principalmente na nave, que era uma outra área de atuação, eu atuava como educadora mesmo. Nessa outra escola, eu acompanho a rotina escolar ali, mas eu não estou no papel de professora, estou no papel de acompanhante. Então, o meu trabalho na nave, ele fez uma ligação com a fotografia que era... Eu sinto que, enquanto eu fotografo, eu brinco. E eu tenho a mesma sensação com as crianças. E eu sinto essa abertura com as crianças. E esse brincar não é levar na brincadeira, assim como a gente costuma falar o termo brincar, né? Ah, você está brincando. Mas sim de estar presente ali no momento e de fazer aquilo com muito sentimento, com muita emoção, como se eu estivesse me entregando totalmente para aquilo, né?
E quando eu estou em sala e educando as crianças, né? Elas já são educadas. A gente aprende muito com elas também. Mas enquanto eu estou com as crianças, eu sinto que elas me puxam, assim. Eu sinto que elas firmam meu pé no chão e falam assim, não, é só o tempo do agora que existe, sabe? E você precisa estar presente com elas para você também entender o tempo delas. Elas vivem nesse tempo, né? A gente quer acelerar o tempo inteiro e não deixar elas enxergarem o mundo da maneira que elas precisam enxergar, né? Que é como um todo ali, sentindo, com total sentimento. E... é isso, gente. Legal, muito lindo. Tava ouvindo a Bruna falar e lembrando das minhas experiências com a minha filha, né? Eu sou pai, então acho que tem essa ligação de criança, de ter esse convívio, né? Que é incrível, né? Total. É uma experiência única também. O que mudou depois que você Nossa, se tornou pai? É divisor de águas, assim, total, né? Na vida, acho que de todos os pais, né? Acho que eu costumo falar que ser pai foi a melhor experiência que eu tive na vida. E realmente, para mim é muito mágico, assim, poder acompanhar e ter tido o privilégio, mesmo que trabalhando na Globo ali, viajando muito, sabe? Eu tava muito próximo à minha filha, sempre estive, sabe? De acompanhar o crescimento dela. Inclusive, até uma das grandes questões de eu também ter saído da Globo é que eu também não tava conseguindo dar tanta atenção à minha filha. Ela tava com um processo de alfabetização, então já veio desse processo da pandemia, da qual já teve essa defasagem na educação. Total. Então, assim, eu via ela tentando ler e estudar ali, e eu saindo, trabalhando, viajando, eu falei, não, agora é o momento também de eu estar mais em casa, mais perto da minha família, para poder dar essa atenção, que eu sei o quanto ela é importante e vai ser importante ao longo da vida, sabe? Eu sei o quanto fez diferença meus pais estarem perto de mim, eu sei quanto fez e faz diferença eu ter essa rede de apoio próxima, sabe? De meus pais conseguirem me ajudar com a educação da minha filha, minha esposa. Eu sou separado da mãe dela, né? E tem uma boa relação também com a mãe dela, mesmo separado. A gente tem uma guarda compartilhada, então ela fica uma semana na casa da mãe e uma semana na minha casa. Que também foi a outra coisa que, pra mim, mudou muito, assim. Eu não quero ser só um pai de final de semana e não poder corrigir minha filha ali na semana, sabe? Ajudar na escola, enfim, várias questões ali do dia a dia. Porque se você não participa do dia a dia, quando você vai falar, reprimir ou falar alguma coisa sobre educação, você pode também não ter tanta autonomia, sabe? Tanta, até mesmo liberdade de ir lá e dar uma bronca e falar, não, mas você só veio final de semana, enfim. Eu entendi isso logo quando eu separei da mãe dela. Eu entendi que, assim, a minha relação com a minha filha, ela não ia ser abalada pelo meu casamento. Meu casamento não dá certo, não quer dizer que eu, como pai, não posso dar certo. Pelo contrário, eu acho que eu tenho que estar mais próximo para ela entender que ela tem uns pais separados, para ela já entender essa conjuntura da família dela, do que ela vive de ter 2 casas, sabe? Então, assim, ainda bem que a Maria Laura é uma menina incrível de entender e, sabe, ser leve e sorrir e brincar, sabe? E, assim, é uma experiência incrível, assim, eu sou E isso tem muito a ver com tudo isso que você falou, com a estrutura familiar, como, Sim. né? Inclusive o seu papel como pai, esse olhar como pai, vem também dessa sua família incrível que você tem. Sim. Né? Dos seus né? pais, dos seus pais estarem tão próximos. O pai dele é incrível, gente. Ele vem aqui sempre e fala várias coisas, dá várias dicas. Então, A família inteira, né? Eles vêm trazem uma energia super legal pra gente. e aí é isso, acho que faz toda a diferença, né? E por isso que é tão importante a gente cuidar da gente, da nossa saúde mental, da gente estar bem, porque isso vai impactar diretamente nos mais próximos, né? E principalmente nas crianças. Sim. Com certeza. A Babu tinha dito, né, de estar presente com uma infância, né? Presente e atento, porque eles são Total, cheios de detalhes, olha tanto aí. tanto na fala quanto nas ações, assim, é isso. Eles vivem no mundinho deles e às vezes
a gente tá presente, mas não tá atento, perde detalhes. E se não tiver de coração aberto pra poder ter essa troca com a criança... Entrar no mundinho deles. A gente entra e se encanta, é incrível. É uma Sim. troca de energia bem legal. Nossa, que momento incrível. Eu nem vou falar da minha experiência. Porque... Eu falo assim, na minha posição, eu não tenho filhos, não sou professora, mas eu tenho 2 irmãos mais novos, né? Um de 4 anos e um de 10. E é isso, eles são minhas pérolas, sabe? É legal demais, assim, entrar no mundinho deles e tudo ser bem mais leve, bem mais tranquilo. Quando eu falei, a Laura... Desculpa. Imagina. Eu falei que hoje ia ter gravação, né, do Manda Notícias. Aí a Laura falou, a Gi vai trazer o filho dela? Ele é mó legal. Gente, a Laura é uma querida. Ela Nossa, tava é aqui, fofo. Quantos acho anos que na ela tem? primeira gravação. Ela tem 8 anos. 8 anos. Ela tava aqui na primeira gravação. primeira, né? E ela, assim, então é isso, né? Tudo foi E ela conexão. entende, e eu acho que isso é tão legal, porque assim, essa semana o Pedro me mandou um áudio, né? Ele vive mandando áudio. Mãe, eu fui convidado pra fazer parte da chapa do Grêmio. E assim, mãe, eu preciso fazer um cartaz. E aí começou a pensar, ele pensa a comunicação. E eu, Olha isso. meu Deus, aí ele falou, eu vou ser diretor de cultura e eu vou levar um sarau pra lá. Eu falei, mano, Muito ele só bom. tem 11 anos. Aí eu voltando lá, gente, mas ele olha pra você, o que ele vai pensar? E eu falei, gente, eu tô construindo um militantezinho, sabe? Criando um militante. E aí ele foi, a gente ficou até 10 horas da noite eu ensinando ele Canva, e ele fez o logo do Grêmio, ele fez o cartaz do Grêmio. E eu falei, sabe assim, aí eu comecei a entender, falei, meu, como é isso, né? Eles estão se inspirando na gente. É uma referência, aquilo que a né? gente faz impacta muito a vida deles, assim, né? O jeito como... ele me dá várias broncas, assim, porque eu tenho uma luta antirracista antes de entender o racismo estrutural, desde sempre. E isso tem a ver muito com o meu reconhecimento da minha ancestralidade, tem a ver muito com a minha história, né? De tudo, assim. E o Pedro, ele já nasce uma criança antirracista. E aí, às vezes, eu falo coisas porque a gente tem ainda esse, né? Fala ainda muito assim. E ele me dá várias broncas, assim, A Laura ferrada. é nascida antirracista. Também. Ela tem esse lugar também no rolê. E aí, tipo, a gente tá no carro, aí passou um cara, né, gato, eu falei, nossa, que negão da hora. Ele, mas por que você tem que falar que ele é negão? Ele é um gato. Aí eu, Tá. por que você tem que falar da cor da pele dele? Eu, ai, Pedro, tá bom. Sabe? Ai, que menino. Ele é desses, assim, né? E aí é isso. É a atenção que a gente dá. São as referências que ele tem convivendo com a gente. E aí ele vai se construindo, né? Pro bom e pro ruim, né? Então Sim. depende de... Tudo depende de nós, assim. Sim. Tá na nossa mão construir esse futuro, sabe? Total. E a gente tem que ter muita consciência sobre isso. Eu fico muito feliz de ouvir. Eu adoro ouvir pais responsáveis, sabe? Porque, enfim, porque eu tenho uma história diferente, né? Com o pai do Pedro. E eu acho isso muito, muito bacana, assim, porque me dá um conforto de que não é com todo mundo que acontece isso. Então, é possível ter uma paternidade presente, atuante, responsável. E também não julgo quem não consegue ter, porque também acho que vem de uma história anterior. É muito difícil, né, É Gi? A muito gente difícil, que é não dá pai pra julgar. sabe o quanto É estrutural também. é né? difícil lidar com trabalho. Você precisa trabalhar para sustentar sua casa e você precisa estar próximo do seu filho porque ele precisa de uma educação próxima. Ele precisa de se alimentar no horário ali. Tem coisas básicas da vida que precisa de um auxílio de um adulto. Sim. E aí os pais têm que trabalhar. Como que faz? Então, assim, eu só sou o que eu sou, com toda certeza, por conta de uma rede familiar, por conta de uma estrutura familiar de eu conseguir fazer meu trabalho. Por muitas vezes eu deixo a Laura com meus pais, eu não consigo levar na escola. Às vezes eu fico trabalhando até tarde, assim. E isso também é uma dificuldade de conciliar tudo, né? E aí, assim, eu falho pra caramba, sabe? Mas é isso, eu tô próximo de, pelo menos... Mas todo mundo falha, né? acho que tem esse lugar de... E a gente tem que... Tá tudo bem, entendeu? E da mesma forma que, né, a gente não nasce sem saber como ser filho, vocês também, né, estão aprendendo a ser pai, gente. Sim. E aprende durante a vida inteira, né? E vai falhar sempre. É isso. Nossa, que profundo, né? E, Maicon, queria saber dos seus trampos atuais, né? A gente tá aqui em parceria com a Dois Neguinho, a gente fala disso direto, mas além se você quiser também se aprofundar pra falar da Dois Neguinho, do trampo atual, outros trampos que você tem?
enfim. Bom, vamos lá. Hoje, K2 Neguinha, a gente tem esse projeto acontecendo, né, do Manda Notícia. Tem alguns projetos que eu tô em desenvolvimento de documentários. Nem sei se eu posso falar de algumas coisas com os África. Um trabalho Calmunga que eu tava fazendo, que é de um instituto de educação de Joinville, que atua com educação em lugares isolados. Hoje eu tô dirigindo um podcast no Show Livre. Inclusive mandar um abraço aí pro pessoal do Cola na Grade. Salve Clemente, Marcel, Dani, Paul. São 4 apresentadores falando sobre música, sobre o mercado musical, sobre a vida. Tá bem legal também. E eu tô dirigindo esse podcast ao lado do meu parceiro Feijão, Fernando Bueno. Tô com um trabalho que eu iniciei, parou por um processo de compliance ali, um processo burocrático, mas ontem eu tive a notícia do qual o contrato foi estabelecido e aí a gente volta a fazer esse trabalho, que é um trabalho um pouco maior, do qual vai me tirar um pouco até do trabalho aqui da Dois Neguinhos de estar direto aqui, né, igual eu tava nesse primeiro ano que eu saí da Globo. Eu foquei bastante em estudar, né, o mercado audiovisual, entender essa estrutura de empresa, sabe? E agora vou participar desse novo projeto, eu acho que eu posso falar, é Cadecolar. Vai viajar muito. Pra nós, né? Fazer um podcast lá numa quebrada, lá não sei aonde. Vai ser legal esse trabalho, sabe? Tô bem, assim, ansioso, assim, pra desenvolver ele, que a gente já vem trabalhando nele há alguns meses. E fora isso, tem a Rádio Mixtura, que a gente tá com uma parceria com Jornalistas Livres, então estamos fazendo podcast na rádio. Que mais? Por enquanto acho que é isso que eu tenho feito, assim. E fora, também eu tenho montado algumas coisas de estrutura de oficinas, com metaverso, explorando um pouco dessas novas tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada. Também é mais um campo que eu tenho estudado, que eu tenho olhado, porque eu vejo que, assim, se deixar, essa tecnologia vai chegar pelos caminhos que a gente já sabe, de quem tem acesso do recurso, de quem tem essa expertise da qual a gente não está... às vezes a gente está muito longe por falta de conhecimento mesmo. Então, assim, eu sem nunca ter colocado um óculos no rosto, eu tava pesquisando ali, me interessei e falei, eu vou investir nisso. Chamei o Mirage, que é um artista plástico aqui da Quebrada, e falei, vamos investir em um óculos desse pra gente poder produzir e a gente também entender qual é esse lugar, né, que tá novo aí pra gente, como novas ferramentas. Então eu tenho feito um trabalho com óculos, é mais um trabalho que eu tenho desenvolvido. E é isso, eu tenho... Fora as coisas que vão acontecendo, porque assim, fora o meu trabalho à frente da Dois Neguinhos, à frente das minhas empresas, dos trabalhos que eu já desenvolvo, eu me coloco no mercado como freelance. Então, tem uma galera que me contrata para operar drone, que é algum outro lugar também que eu tenho voltado a estudar também, que é o drone Avatar, que é em primeira pessoa. A mesma coisa do óculos, só que pilotando no drone. É muito doido. Caraca. Coloca o óculos e aí ali você vai pilotando, bem, bem legal também. Que da hora. A tecnologia. Michael, eu tenho uma curiosidade, né? Você faz vários tipos de vídeo, né? A gente fica aqui no estúdio do Michael e direto ele coloca videoclipe, grava podcast, você cobre shows também, eventos? Sim, sim. E eu queria saber se você curte, lógico que você curte essa multiplicidade de formatos, só que se tem um específico ou que você gosta mais ou que você pretende trabalhar só com isso no futuro, sabe? Tipo, só com esse formato. Sim, isso é uma pergunta pra mim até me pega, assim, porque assim... E eu vejo, né, a importância de focar em um trabalho e se desenvolver, né? Eu não consigo ter isso, porque assim, eu fui me colocando e a vida foi me levando pra muitos projetos. E hoje eu não me vejo
focado em ser um repórter cinematográfico, em ser um fotógrafo, em trabalhar na música, em trabalhar no documentário. Eu não me vejo focado nessa forma de setorizar o meu trabalho. Meu trabalho é amplo mesmo, eu tô para dialogar com a arte, com a música, com o documentário. Assim, eu não sei nem te falar o que mais me encanta, sabe? Porque é isso, o audiovisual me encanta, poder gravar e mostrar para alguém me encanta. E até aproveitando que você tinha perguntado de trabalhos importantes, vou aproveitar para citar aqui um trabalho que eu fiz com o Profissão Repórter que me marcou muito, que é Contato com Indígenas Isolados, que foi ao lado da jornalista Daniele Zampolo no Profissão, e foi um programa especial do Profissão, a edição número 400, onde a gente fez um programa só com o nosso eixo, porque normalmente no Profissão tem vários eixos de reportagem, né? Então pega um tema, divide em 3 reportagens, e aí faz aquela mágica da edição de juntar e mostrar ali sobre aquele tema. Esse programa foi só sobre a nossa reportagem. Então, foi uma reportagem da qual eu fiquei 30 e poucos dias no Amazonas. Nossa, caramba. E aí tive contato com indígenas isolados, sem roupa, sem contato nenhum com os homens brancos, né? Como eles chamam, os Nawa. Foi incrível, assim, entender uma sociedade dentro de poucas pessoas. Eles falavam outro idioma, de outro campo linguístico, que eu nem sabia que isso existia, sabe? O português é de um campo linguístico do latim. O campo linguístico deles é pano, que é originado dessa região do Amazonas. Então, olha que riqueza, a gente como brasileiro tem um idioma criado no Brasil pelos indígenas que até hoje se desenvolve dentro desse lugar, sabe? Então, assim, eu sou encantado pela cultura indígena, né? De ter tantas etnias. Acho que, assim, incrível de poder mostrar, falar. Sou um cara realmente entusiasta, sabe? De conhecer as etnias, de conhecer sobre os indígenas, diversas culturas que eles têm. Então, foi um lugar muito especial para mim, assim, de ter um contato com... E, assim, com respeito, com esse lugar de admiração, sabe? Essa riqueza que né? Os povos originários, os povos indígenas, pra mim foi um lugar Tá disponível incrível. no YouTube, a gente Tá acha? disponível no YouTube, legal. entra no Já existe o link Globoplay, tá lá, Indígenas Isolados. Passa pra gente depois. Legal. E aí, Gi, vamos falar de futuro? Bora falar de futuro. Bora. Vamos? Babu, fala pra gente, né, no caso. Quais são suas perspectivas futuras, tanto pro seu trabalho como pro seu território? O que você imagina, o que você deseja? Eu desejo muita cultura, primeiramente. Eu queria voltar um pouco no que o Michael falou. É Michael, né? Desculpa. Ele falou sobre abordar várias linguagens, né, do audiovisual e não ter uma preferida. E isso me encantou. Inclusive, obrigada, porque no momento, eu tô refletindo muito sobre a minha arte, né? E no que eu quero me encaixar. Mas às vezes a gente não precisa se encaixar, né, em algo. A gente pode simplesmente fazer e fluir ali, fruir de tudo um pouco. Inclusive, obrigada. Me fez pensar bastante. E o que eu quero pro futuro eu quero muita cultura e muita arte pra Quebrada. Eu espero muito isso do ateliê e de outros espaços. E espero muito que a cultura periférica seja assistida, vista e desenvolvida e valorizada. Eu espero muito, 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 muito. E eu me coloco dentro dela, né? Porque eu retrato a periferia. Então, eu acho que é algo mais geral. Não é só sobre a minha arte, mas a cultura periférica em si. Muito bonito. Estamos aqui para isso, dar visibilidade. Se você é um artista da Quebrada, quer estar aqui no podcast, como é que ele faz, Bia? Entre em contato com a gente no Instagram ou no WhatsApp e manda seu trampo que a gente chama aqui você para entrevista. E você, Michael, fala aí um pouquinho do que você espera para o futuro do seu trampo e do seu território.
Eu tô começando um projeto novo agora, né, com a Decolar, então eu espero que a gente tenha muito sucesso nesse novo projeto. É uma responsabilidade grande, né, dentro de uma empresa grande, poder ali produzir conteúdo para uma agência de viagem, né, falando sobre a vida, né, sobre as experiências das pessoas, enfim. Tô bem ansioso para esse projeto, assim, quero que ele dê muito certo. Já deu, já deu. Com certeza. Aqui com a Dois Neguinhos, assim, eu tô até tomando um rumo diferente do qual eu tava tendo até agora com produtora de vídeo, sabe? Eu quero participar um pouco mais da educação dos jovens com formações, voltar a fazer eventos, voltar a fazer alguns shows, voltar a articular um pouco mais essa nossa rede também, sabe? Ser mais um agente dessa rede que é tão potente dentro da periferia, né? E é isso, quero que a Dois Neguinhos seja mais um agente de transformação da educação e de promover novas artes, promover as nossas artes, né? E eu espero que a gente tenha anos pela frente um pouco mais tranquilo do qual a gente teve nesses últimos anos, sabe? A gente vem de pandemia, a gente vem de bolsonarismo, a gente vem de golpe, então eu acredito que a gente possa... eu espero, na verdade, que a gente tenha a capacidade de poder conversar entre a gente e também até entre essa galera que se perdeu aí no caminho, pra gente ter mais harmonia, pra gente ter mais paz, pra gente ter mais amor, pra gente poder se abraçar mais, curtir mais, sem, sabe, Trabalhar ter aquele... Acho que a gente tá nesse lugar de cuidado, sabe? Pisar em ovos ali. E aí eu espero que a gente possa Se reconectar. se reconectar, ter mais harmonia entre tudo, sabe? Eu acho que a vida tem esse lugar de nada tá desconectado, sabe? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas eu acredito que tudo tá conectado. E eu acho que, assim, alguma coisa tem acontecido que tá dando uns conflitos, sabe? Eu espero com que a gente tenha mais harmonia mesmo. E agora eu vou falar pelo Manda Notícias. A gente espera que o Michael Mota dê uma aula dessas daí lá no Clube de Criadores do Educapão, nosso projeto também no Manda Notícias, no Manda Cultura. E também a gente precisa reaquecer a nossa rede, né? Porque a gente faz parte de uma rede de comunicadores de periferia, né? De jornalistas locais, periféricos. E é muito importante, como a gente falou bastante aqui, é muito importante que a gente se conecte, que a gente entenda o nosso rolê e que a gente também faça essa incidência política nesses grupos, grandes grupos de comunicação, porque é isso. A narrativa real é a nossa, desculpa, mas é isso. A Dois Neguinhos se coloca como mais um lugar pra gente ter essa troca de conhecimento entre nós. Teremos, opa. Não vamos deixar ninguém falar do nosso território. De O território é jeito nenhum. nosso. Que não Isso aí. seja gente. Exatamente. Eu sou a Gi do Capão e esse é mais um... Gi, tem mais alguma pergunta? Não, acho que vamos Entrevistados. para a hora dos arrobas. Vamos pra hora dos arrobas. Vamos lá, bora, gente. Babu. Onde a gente encontra vocês e o trampo de vocês? Na internet, no Instagram? Nossa, a Babu tem uma Gente. lista de arrobas? Juro que não. Gente, o meu arroba... Eu tô procurando... Ah, tá, o da ateliê. Achei. O meu arroba é 011.babu. Esse é o meu arroba pessoal, onde eu exponho meu trabalho 011 Babu, com a já vou fotografia. colocar aqui, né, no Coloca contadinho aí. agora, já Instagram E o aqui, arroba do ateliê é ateliê 011. Capão. Sigam lá, acompanhem nosso trabalho, dá um alô, vai lá no ateliê, conhece, dá uma oficina, tudo que vocês quiserem. A gente Isso aí. tá aberto. Isso aqui é você? É. Aqui já... E você, conectando. Michael, onde a gente encontra? Tem o Instagram da Dois Neguinho, Dois Neguinho, G-U-N no final. Tem um site também, que tem alguns trabalhos lá. Tem a Rádio Mixtura, tem o site onde pode ouvir a rádio. Tem um aplicativo também, aproveita, já entra aí e baixa, né, nas bibliotecas digitais, né? E o meu, Michael Mota. Tem um dos meus irmãos que é muito legal, inclusive vou aproveitar aqui o espaço para poder deixar aqui. Vou aproveitar o espaço para também deixar os dos meus irmãos aqui, que meus pais acabam
colocando um pouco do dia a dia deles ali. Eu não falei aqui, mas meus irmãos têm doenças raras e minha mãe faz parte de uma associação sobre a doença deles. E aí ela coloca o dia a dia deles ali também nas redes, pelo Instagram, Filhos Sem Asas. Nossa, que bonito. É bem legal o trabalho que ela faz, assim, à frente de trazer informações sobre essa doença rara, de poder conectar as pessoas que precisam com as equipes médicas. Enfim, é mais um lugar da qual eu também ajudo ali, às vezes, a postar, dou uma consultoria ali para minha mãe. E é isso, tá, essas redes aí todas, a gente mostra um pouco do nosso trabalho. Muito Legal. boa. E aí, Bia? Vamos encaminhando pro final. Não, calma, o seu arroba, Ai, gata. gente, eu Ai, sempre meu Deus. esqueço. Toda vez ela esquece. Vai, Todas Bia. as vezes. Gente, meu arroba bis.m_. E o meu, gialexandre.oficial. E o do Manda Notícias, @mandanoticias.podcast. Antes de vocês terminarem, posso só fazer uma ação aqui rapidinho? Posso? Isso aqui é um presente simbólico da Dois Neguinho pro Manda Notícia, que eu queria deixar em nome aqui de um cara especial que eu conheci. Robson, vem pra frente aqui, velho. O Aproveitar aqui, aniversariante do dia. Isso. Aniversariante na equipe. Eu nem sabia que era aniversário dele hoje e eu já tava programado de fazer isso. O Robson vai aparecer! Parabéns, meu mano. O lindão, produtor do Manda Notícias. E é GG, vai caber, hein? Que o homem é grande. Que da hora, mano. Dois neguinhos. Muito bom, muito Obrigado. Temos aniversariante aí na equipe. Parabéns, Que Robson, delícia. oficialmente. bom. Meu e da isso aí. Gisele. Parabéns, amigo. Colocando o Robson oficialmente na frente das câmeras também, né? Só o Michael pra conseguir essa proeza, gente. que top. O produtor do Manda Notícia Fera aqui, Robson, tamo junto. Produtor, articulador, meu amigo de uns 30 e poucos anos. Coordenador do Educapão. Isso aí, isso aí. Então, vamos se despedir? Podemos finalizar, gente, esse episódio. Tá com muita dor no coração. Queria continuar esse também. papo por 2 horas. Se o diretor de audiovisual deixasse, a gente ficava aqui mais horas. Mas ele vai pedir pra gente cortar e eu não vou cortar. Não corta nada. É isso, gente. Mais um episódio aí pra vocês. Quinta-feira que vem a gente tá de volta. E é isso, muito obrigada. Obrigada, Agradeço. Maicon, por sempre ser o nosso anfitrião aqui no nosso MesaCast. E obrigada, Babu, por você dar essa continuidade, porque você é a nova geração do audiovisual do Capão Redondo. Então é muito importante a gente ter você aqui. Ai, obrigada, agradeço muito, gente. Obrigada, Obrigado. gente. Prazer em isso, conhecê-la, galera. Bruna. Prazer. Tá em Nosso casa corpo vai também. rolar. Aí, ó. Parcerias sendo firmadas. Obrigado, Gi. É Obrigado, Bia. Obrigado, Miller. Obrigado, Robson. Tamo junto, viu? Beijo, beijo. Até o próximo episódio. Valeu. Tchau, gente. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. E esse é o Manda Notícias. Essa temporada tem produção da Pauta Periférica em parceria com a Dois Neguinho Filmes. A direção de audiovisual é de Miller Silva, produção de Robson Santos e apresentação de Gisele Alexandre e Beatriz Monteiro. Que esse projeto Manda Cultura foi contemplado pela 7ª edição do Fomento à Cultura das Periferias, uma iniciativa da Secretaria de Cultura da cidade de São Paulo.